Everyone, listen up. English, motherfucker, do you speak it? Today we are canceling the apocalypse. You know how much I sacrificed? E aí, meus queridos, como estão vocês? Estamos de volta para mais um episódio maravilhoso aqui no nosso podcast comigo, Alex Santos, e com ele o nosso diplomata, cada vez mais sem motivos para poder exercer sua profissão, Davi Neres, diretamente de Portugal. Pois é, a ONU é inútil. Cara, pô, querendo ou não, a gente vai falar sobre isso hoje. Antes de tudo e mais nada, quero agradecer você que chegou aqui nesse vídeo do YouTube e pedir para você poder deixar o seu like aí, compartilhar com o seu amiguinho. Hoje a gente vai fazer um episódio mais filosófico e dando a nossa visão aqui de homens de meia idade sobre a humanidade, né? Literalmente falando. Pô, mas deixa o seu like aí, cara, deixa o seu comentário. Nosso último episódio aí, o pessoal gostou bastante do episódio do Bruce Willis, né? Da homenagem que fizemos para ele aí, ainda em vida, sobre vida e carreira de Bruce Willis. E lembrando bem que você também pode voltar lá no último episódio e deixar o seu comentário pra gente. Mas, Davi, falando sobre diplomacia, né? Eu fico me perguntando uma coisa, que na verdade a gente chama você de diplomata, mas as pessoas novas do Errado é quem escuta podcast, talvez elas devam se sentir perdidas o porquê disso, tá ligado? Pois é, na verdade até eu também às vezes me perco por que diplomata? Pô, é porque, né, pra quem não pegou essa fase lá do Bom Podcast, nosso antigo podcast, que você também acha aí no Spotify, cada vez menos episódios, porque essa semana caíram mais 3, né? Virou festa agora. Virou festa. Toda semana é 2, 4 que cai, entendeu? 2, 3, 4 que cai. A gente chamava ele de deputado, Davi Neres. E aí, quando ele se mudou para Portugal, virou um diplomata, tá ligado? Deixa eu acender a luz aqui, Davi, peraí. Quem sabe faz ao vivo. Então, aí é por isso que ele ganhou esse apelido aí de diplomata, até porque está em terras portuguesas. E, Davi, a ONU é inútil, vamos discorrer sobre isso. Pois é. Vamos discorrer sobre a pergunta do episódio, que é se a humanidade já chegou no seu ápice anos atrás, tá ligado? Porque eu vi, não sei aonde, vou discorrer para poder, antes de você responder, só por que eu quis fazer esse episódio, porque eu fiquei pensando, acho que eu vi um documentário, foi um pedaço de um documentário respondendo que, tipo assim, que os anos 2000 foram o auge da humanidade, aonde nós tínhamos o nível de tecnologia suficiente para poder manter um nível de sociabilidade suficiente e tecnologia suficiente, e a partir daí tudo foi por água abaixo, tá ligado? Cacete, o foda é que, parando para pensar, é porque nos anos 2000 era uma pujança da tecnologia e você via a ascensão das grandes civilizações. Né? Uhum. Um período de paz, claro que a humanidade nunca esteve em paz na história sim. dela mesma, nunca existiu um período de paz. E não tinha guerra nenhuma em lugar nenhum, sim. Exatamente. Os anos 2000 foi o período em que a maioria da humanidade vivenciou períodos de paz. Uhum. E, como consequência disso, a ascensão das civilizações, principalmente ocidentais e orientais também, né, principalmente carregada ali pela China, sim. Você vê que as pessoas tinham capacidade de sonhar, pensar num futuro para elas mesmas, tá ligado? Uhum. E aí você compara com hoje, apesar da IA, que é uma tecnologia, na minha opinião, maravilhosa, mas a partir dos próximos anos a gente vai colher as consequências dessa tecnologia. Hoje em dia, cara, é muito difícil você ver um adolescente que tenha aspirações. Uhum. Hoje são minorias, tá ligado? Tipo, pensa, eu quero ser, sei lá, professor, quero ser policial, quero ser advogado, quero ser médico. É um pouco mais difícil, fica aquele
eu não sei, não sei. Não tem as aspirações tão claras. É por isso que eu acho que os anos concordo um pouco com essa tese de que nos anos 2000, apesar dos pesares e pelo longo período de paz, as pessoas conseguiam sonhar sobre o que elas queriam fazer. Porque, tipo assim, né, eles falam que, por exemplo, nos anos 2000, a gente já tinha, de certa forma, redes sociais, tínhamos ali Messenger, ICQ, né, que eram meios de você conseguir trocar mensagens com as pessoas de forma mais rápida. Os meios de produção, eles eram já meio dependentes de tecnologia, mas nem tanto, né? Tudo bem que você pode até argumentar que, graças à tecnologia, os meios de produção aumentaram, mas isso não acabou com a fome no mundo, por exemplo. Então, tipo... foda-se, entendeu? Se esse era o ponto. E era um tempo, por exemplo, cara, eu me lembro muito bem... Vai ser meio nostálgico esse episódio aqui, mas é isso mesmo. É para esse momento que a gente vai. Eu me lembro muito bem, cara, que era a época áurea dos DVDs e VHS. E eu me lembro, eu e minha digníssima, a gente morava em Jundiaí nessa época, chegamos a morar em Jundiaí, isso a gente tá falando de 2000 até 2010, vamos colocar? 2000 até 2010. Acho que essa década foi a década áurea da humanidade aí, por assim dizer. Porque, pô, eu me lembro, cara, de andar durante meia hora para chegar numa locadora, andar, porque não tinha Uber, táxi era para quem tinha dinheiro. Eu não vou esperar um ônibus para poder ir numa locadora, e eu andava, o que automaticamente era saudável para a minha pessoa, para poder ir na locadora, para poder alugar filmes dia de sexta-feira. O famoso alugue na sexta e só devolva na segunda. Na segunda. Tinha que ser duas fitas, 2 DVD. No mínimo 2 ou 3 fitas, dependendo da locadora, entendeu? E, cara, isso era muito bom, porque tínhamos menos opções. Hoje em dia, se a gente for entrar para esse lado aí do streaming, que é outro assunto, o streaming, ele venceu a gente e a TV a cabo, né? Se você for juntar o valor que você paga em todos os streams versus TV a cabo, mano, você vê que a gente perdeu pra cá. E não foi pouco, não, entendeu? E essa questão da escolha, cara. Você dá muita escolha pro ser humano, o ser humano não sabe o que faz. Eu, tiro por mim, da minha pessoa, eu acho que depois de um determinado tempo com o streaming, esse excesso de opções do que assistir me afastou do fato de assistir. Tá entendendo? Sim. Porque sim. eu sento pra poder assistir, eu não sei o que eu vou assistir, tá ligado? Aquele, você passa mais tempo escolhendo o que assistir do que assistindo de fato. Né? Não, teve uma técnica, Davi, que funcionou durante um determinado tempo pra mim, que foi tipo assim, cara, eu não tô com tempo pra assistir agora, sei lá, 11 horas da noite. Eu não vou começar a assistir porra nenhuma agora, que eu não vou dormir tão tarde. Eu vou entrar aqui na Netflix, eu vou perder 10 minutos adicionando coisas na minha lista. Pra que quando eu quiser realmente assistir alguma coisa, eu vou na minha lista pra poder assistir. A ideia da lista é essa, né? A ideia da lista é essa. Só que eu falhei miseravelmente, né, mano? Porque eu tava ontem, sabe aquele momento que você tava ontem aqui? Tipo, eu tava ontem de boa, falei, porra, não queria jogar videogame e tal. E aí eu falei, porra, vou ver se eu acho alguma coisa na Netflix. E tem coisas que eu adicionei na Netflix, que estão na segunda, terceira temporada, que eu não faço a mais puta ideia do que aconteceu na primeira temporada. Eu falo, vou assistir de novo, mano. Não, tá ligado? Não. Eu tô com esse problema que isso me afastou bastante de séries, tá? Séries, eu não tenho muita paciência pra assistir série mais, porque esse negócio de você demorar pra assistir séries, acaba que, mano... Porra, você quando sai a segunda temporada, você tem que assistir de novo a primeira, entendeu? Isso me quebra pra caramba. E filmes, eu tenho gostado muito mais de assistir filme, porque, mano, eu já faço o filme e o episódio de série. Eu divido o filme em 2, 3 partes, 2, 3 dias pra assistir. Mas, mano, quando eu termino, acabou. Exceto Marvel, né? Aí a gente vai pra outra toada aí. Mas isso tem me afastado um pouco. Mas, voltando ao assunto do negócio da locadora que eu tava falando lá no começo, eu acho que isso era da hora, porque, cara, quando eu ia na locadora, você interagia com o cara, eu que já trabalhei em locadora, eu sei. Tu ficava trocando ideia com o cara da locadora, mano, e aí? E tudo mais. Então, tinha essa interação humana obrigatória pra você poder escolher alguma coisa. Você podia xingar o cara porque o cara te indicou o filme que você não gostou. E sei lá, enfim, você ia encontrar outras pessoas na locadora. Eu
sou casado com uma pessoa que eu conheci trabalhando na locadora hoje. Se eu não tivesse trabalhando na locadora, outra pessoa estaria com... Caramba, agradecer a Blockbuster por isso. Então, interações humanas, cara. Então, eu acho que naquela época a gente tinha um nível, mano, tá ligado? Ali, Davi, era ali, mano. Porra, dali pra frente, meu amigo, tudo foi pro caralho, se você parar pra poder pensar. A rapidez da informação, ela atrapalhou. O foda é que hoje teve um mini vídeo que eu postei do Denzel Washington falando que hoje é mais importante ser mais rápido do que falar a verdade, né? Então, tipo, a verdade ficou depois. Sim, com certeza. Então, as informações que você tem acesso, as pessoas que fazem essa informação, elas nem têm certeza se ela é verdade, ela só queria ser mais rápida, né? Com certeza, com certeza. Cara, a gente viu vídeos rápidos aí na política brasileira, para citar um exemplo, que eles estão na memória intrínseca até hoje de uma informação que era uma meia-verdade. Tá entendendo? E tô falando dos dois lados, não tô falando de um lado só, dos dois lados, entendeu? O cara pega uma meia-verdade, conta a meia-verdade que serve àquele lado, direita, esquerda, diagonal, enfim, ao lado diagonal dele ali, e já era. Ele postou, as pessoas vão levar aquilo como uma lei e não vão atrás da verdade, tá entendendo? Mas você não acha que... Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você não acha que isso só é a repetição do que acontecia lá nos anos 2000? Porque, por exemplo, o brasileiro, me incluo nessa, a gente se inclui nessa, que é o brasileiro, ele forma opinião lendo manchete. Vamos podcast durante 3 anos. Exato. Ou seja, esses vídeos de 30 segundos nada mais são do que manchetes. Então, a manchete pode ser verdadeira ou não, ou pode estar enviesada ou não, independentemente, como o Alex disse, na diagonal do lado político. Assim. Sim. O foda é que as pessoas, nos incluindo, elas veem aquilo como se fosse uma verdade, né? Tipo, olha, ele disse isso aí, ele é um bosta. E quando você pega o que ele disse dentro de um contexto, né? Então, tipo, isso é triste. Mas eu faço outra provocação aqui. Você não acha que nossa visão nostálgica dos anos 2000 é somente porque nos anos 2000 a gente era mais ingênuo, a gente não conhecia o mundo, a gente não entendia como o mundo funcionava? Funcionava porque hoje... Porque hoje a gente sabe. Sim, nossa. Mais, né? É um eterno explodir de cabeça, mas vamos lá, cara. Assim, ó, eu tava vendo justamente um vídeo, que era um vídeo provocativo, que era, o título era Quando Saímos Disso para Isso, que era um vídeo sobre um debate político no cargo da presidência americana, nos anos 2000 e alguma coisa, que era... Al Gore, não era Al Gore, era o Obama versus o outro tiozão branco que morreu, já faz um tempo já, esqueci o nome do cara, acho que foi o primeiro mandato do Obama, enfim. Velho, os caras começam o debate político, porra, velho, você fala, mano, os caras, beleza, eles são inimigos porque eles são adversários. Não Isso. São inimigos. Tá entendendo? E aí ele mostra uma comparação entre um debate do idiota que tá aqui, que eu não vou falar o nome dele, porque aí o YouTube vai... tá ligado? Não pode. O nome do vermelhão, do camarão, o camarão versus o outro que saiu, o zumbizão. Os dois no debate versus o debate antigamente. Era tipo assim, o cara podia discordar do que o diagonal pra cima tava falando versus o diagonal pra baixo tava falando. Porém, ele falava, meu caro político da diagonal pra baixo, né? Eu, né, acho que você é muito inteligente, você estudou não sei aonde, porém, o seu ponto de vista está errado, porque, na verdade, é isso e aquilo. Versus os debates de hoje, né? Eles são tipo assim... Você é um tremendo de um velho gagá que não fez porcaria nenhuma e porque eu sou escolhido por Deus e eu mereço estar no seu lugar, tá entendendo? E aí, as pessoas não param pra poder pensar, velho, que enquanto os caras estão se degladiando, literalmente como se fosse um episódio de No Limite, um ótimo
Um ótimo... reality show era top. Um ótimo reality show dos anos 2000 também, inclusive. Os caras perdem muito mais tempo fazendo isso, atacando o outro lado e mostrando os erros do outro lado, ao invés de simplesmente se preocuparem em mostrar os acertos do teu lado. E os futuros acertos do teu lado. Cara, a gente tá vivendo uma época de narrativas agora, onde você vê de A para B a mesma pessoa, o camarãozão, fazendo um discurso pré-eleição, e as falas dele pós-eleição são completamente inversas. E ele tá fazendo exatamente aquilo que ele falou que o inimigo dele ia fazer. Aí você fala, velho, o que tá acontecendo? Tipo assim, por que tu não enxergou isso antes? Aí eu concordo. Naquela época a gente poderia ser ingênuo, sim. Mas eu acho que justamente esse ar de inflamação, se é que você me entende, ele era muito menor, cara. Ele era, tipo assim, mais respeitoso, no seu sentido, tipo assim, mano, você pode falar o que você quiser, mas você tá errado. O cara não subiu o tom na hora de falar que o cara tava errado. Era o famoso tapa com luva de pelica, você tá entendendo? O cara acabava um com o outro simplesmente com um discurso inteligente. Hoje em dia, não. O cara vai falar que o filho do cara, que não tem nada a ver com ele, se envolveu com drogas e que não sei o quê. Mano, o cara vai falar assim, velho, eu criei meu filho, a partir do momento que ele saiu de casa, o que ele vai fazer ou não, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. O que isso mexe na minha moral pra eu poder ser presidente, candidato ou não? Não fui eu que dei as drogas pro cara, foi ele que foi atrás, tá entendendo? Então é esse tipo de bagulho que eu fico falando. Que realmente, a gente era muito mais ingênuo. Eu, hoje em dia, eu paro pra poder olhar pra minha professora Heloísa, inclusive, que é o mesmo filho, o nome da minha filha, de história, e eu gostava de história, eu devia ter prestado mais ainda atenção nas histórias dela, porque tem aquela frase, né, Davi? Você que gosta muito de livro de filosofia, você já ouviu isso várias vezes, que é tipo assim, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Cara, a gente está encaminhando para conseguir repetir antes mesmo de 100 anos. Não vai bater 100 anos pra gente repetir tudo, tá ligado? E eu tô falando numa esfera mundial, não tô falando numa esfera de um país só não, tá ligado? Porque o negócio... Você jogou muito mais que eu. Civilization. E lá tinha um tipo de vitória que não era uma vitória armada, era uma vitória cultural. Por cultura. Entendeu? A partir do momento que você tem um país que ele dominou o mundo inteiro com a sua cultura durante muitos anos, tudo que esse país faz ou não, independente do que ele está fazendo de certo ou errado, acaba afetando o mundo inteiro, certo? Então a gente está vendo tudo que está acontecendo aqui. A gente viu um protesto na Austrália, no Japão, na Inglaterra. Tipo, tá se espalhando como a porra de um vírus, uma pandemia, tá entendendo? Essa ideia, tá entendendo? É o efeito da globalização. Você tocou num ponto importante sobre os países democráticos de hoje em dia. Tem um livro que eu nunca li, que que resume a minha ideia. A democracia, o Deus que falhou, o nome do livro. Sim. O Deus que falhou. Acho que é do Rothbard, eu não lembro quem que escreveu. Mas é que é o seguinte, onde há democracia, há o domínio dos idiotas. Por que domínio dos idiotas? Numa democracia pura, os piores são os que chegam ao poder. Por quê? Porque eles têm os incentivos certos, ou, aliás, os incentivos macabros para chegar no poder. Então, se você mente descaradamente, você vai chegar no poder. Se você é corrupto, você vai chegar no poder. Porque você tem mais acesso a dinheiro. Se você mente, você fala o que as pessoas querem ouvir. Não necessariamente o que é verdade. Você tem a mídia na mão. Você tem a mídia na mão. Porra, velho. O maior tipo de censura, a censura mais eficiente é a censura por excesso de informação, que é o que está acontecendo hoje. Sim. Hoje tem tanta informação que você não sabe o que é verdade e o que é mentira. E quando você tem acesso à informação, automaticamente os algoritmos te colocam tendo só aquele tipo de informação e você acha que aquela é a sua verdade, tá entendendo? Sim, então as redes sociais ajudaram a polarizar essas perspectivas. As pessoas não estão mais... Eu me pergunto se já tiveram um momento da humanidade, mas as pessoas elas não estão mais interessadas
na busca pela verdade, na busca pelo bom senso, na busca por construção de pontes. As pessoas estão mais interessadas... Não estão na busca pelo diálogo, estão na busca da razão. Exatamente. Razão, aspas, né? Razão dela, né? Ela acha que tá na razão, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, virou uma briga de torcida, tá ligado? As pessoas... Caralho, porra, assim. Sim, tipo, Davi. As pessoas... não importa se o meu São Paulo, os jogadores do meu São Paulo saíram chutando cabeça de velhinhas no Morumbi. Não, sim. Mas é o São Paulo. Você tem que entender que a história do São Paulo já ajudaram muitas velhinhas. Cara. Mas essas velhinhas, elas estavam ali na frente do Morumbi. Logo, isso justifica chutar cabeças de velhinhas. Cara, eu tenho usado muito essa frase, esse conjunto de pensamento, e eu espero que você, que está aqui escutando, pense bem, né? Porque, na verdade, se você está aqui, você é uma pessoa inteligente, primeiro de tudo. Mas vamos lá, vamos espalhar a palavra, né? Vamos espalhar a palavra. Bem. Davi, as pessoas têm que aprender que esporte é esporte, política é política. Você não deve tratar o seu político como time de futebol, porque, como você falou bem, sou São Paulino, o time tá uma draga. O time pode estar uma draga que for. Eu nasci torcendo, meu pai era torcedor dessa merda. O time tá uma bosta, foi desclassificado essa semana agora. Eu vou continuar torcendo pro São Paulo, mesmo ele me fazendo mal, porque ele me fez passar raiva, entendeu? Mas ele é meu time, ok. Só que ele não está afetando a minha vida de forma direta. Ele não está roubando dinheiro de mim. Os caras devem estar roubando dinheiro do time, aí é outra história. Mas tá entendendo? Diretamente o time não me afeta. Tá entendendo? Diretamente. Porém, quando você veste a camisa de um político, assim, do mesmo jeito que você veste a camisa de um time de futebol, e você está fazendo pro cara o favor, de graça, de espalhar a palavra dele sem pensar no que ele está fazendo contra você, aí as coisas estão erradas. Porque as pessoas estão agindo com a política como time de futebol e elas estão deixando a intolerância do time de futebol. Cara, hoje em dia, Davi, as pessoas estão tolerando muito mais. A gente vem nos anos 90, quantas brigas de torcida não tinha, cara? Essa briga de torcida hoje em dia, ela deixou de existir, ainda bem, tá? Não tô reclamando, não é esse ponto. Ela deixou de existir, de você querer matar o cara. Lógico, tem casos na porrada, né? Mas antigamente era, porra, os caras, mano, era... Marcava de tretar na rua. Era muito pior do que hoje em dia. A gente sabe, porra, Copa São Paulo, 93, 94, que teve aquele monte de negro com o Palmeiras de São Paulo que morreu no estádio, tá ligado? O bagulho era tipo assim, você não tolerava ver um cara com um time com a camisa de outro time. Hoje em dia, as redes sociais, elas ensinaram você a ter esse tipo de tolerância. Você percebeu isso? As pessoas toleram muito mais. Às vezes agora, Davi, tem rádio que transmite o jogo com 2 narradores de cada torcida e cada um lance do seu time. E, mano, beleza, os caras são amigos, tá tudo lá. Isso incentiva a proximidade da torcida que tá fora, se você parar pra poder pensar. Porém, as pessoas não têm a mesma tolerância mais com a política. Hoje em dia, se você é da diagonal pra cima ou da diagonal pra baixo, você tá deixando de parar de falar com a tua família, tá ligado? Por conta da escolha pra onde ele tá indo, cara. Isso, mano, é um bagulho que você fala, absurdo. Caralho, velho. Caralho. Absurdo. Mas, cara, isso é engenharia social potencializada pelas redes sociais, como você falou. Que as redes sociais possibilitam que esses engenheiros sociais, eles consigam contaminar a mente do ser humano com paixões. Porque um princípio do marketing é você comunicar com a dor da pessoa, né? Sim, com uma dor. Sim. Olha, você tá com queda de cabelo? Compra aqui o loção capilar que vai crescer, você vai ficar parecendo um Tony Ramos. Porra, inclusive as propagandas no meu Instagram tá foda com isso aí, tá? Não sei se os caras estão olhando minha idade, mas porra, olha assim. Filha da puta. Pela idade também tá foda. Tá foda. E o foda é que isso liga com um problema que nem existe, que a gente não é careca, mas a gente tá lá lavando cabelo, aí olha pra mão, um monte de cabelo e você... Não, você começa a olhar a entrada meio de lado assim, pô, mas será que já tá, mano? Aí você começa a procurar foto antiga, você fala, já era assim, tá ligado? Já era assim.
Vai ficar preocupado, né? Você fala, porra, mano, será que eu tô... Tipo, aqui, essa entrada aqui. Eu falei, caralho, mano, será que eu tô ficando calvo? Aí eu olho só, não, era sempre Caralho, assim. é foda, eu tô ligado, Davi, pô, é muito zoado. Não, mas é isso, porque comunica com as dores. E eu acho que isso não é novidade, que sempre foi assim. Só lembrar lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial, boas pessoas atiravam pedras em judeus. E hoje está acontecendo da mesma forma, né? Sendo que as pessoas tendem a misturar os líderes com os liderados. Às vezes eles encaram... Se eu tô com a camiseta do São Paulo, eu sou São Paulino e defendo todos os valores do São Paulo. Sim. Automaticamente. Não é assim, cara. Acho que e muito do que você falou agora, só para concluir, as pessoas estão com essa potencialização das redes sociais, as pessoas estão mais preocupadas no ad hominem, né? Ou seja, no que a pessoa é, no que a pessoa representa, no que a pessoa fala. Ao invés de... O certo do debate político é ideias. As pessoas não ouvem mais as ideias. Elas perderam, não sei se já tiveram, eu não sou profundo conhecedor, já tiveram a possibilidade do que Platão falava, né? Que você... o grau de maturidade política é quando você entende o argumento contrário ao seu, mesmo não concordando com ele. Mesmo não concordando, exatamente. Tá, eu entendo por que você enxerga desse jeito, mas a pessoa não pode parar, ela não pode falar, eu entendo porque você pensa desse jeito. Aí ela continua, pode uma vírgula falar, mas você tá errado. É assim que as pessoas falam hoje em dia, entendeu? Se falar mais você tá errado e por que tá errado, ok, é isso que é o debate, né? Dois lados trazendo argumentos. Ok. Mas hoje as pessoas... hoje, não sei se é hoje. As pessoas estão com uma preguiça intelectual que é mais ou menos assim. Não, Davi, hoje em dia tá muito maior, cara. Hoje em dia tá muito maior, tá muito mais polarizado, cara. Antigamente a gente ficava se preocupando com a comunidade do Orkut. As comunidades eram, tipo assim, só mais 5 minutinhos, tá entendendo? Hoje em dia, cara, a comunidade é tipo assim, vamos tacar pedra no vermelho e vamos tacar pedra no azul, tá entendendo? É isso, cara, não tem, entendeu? Vamos eliminar o azul, porque o azul que tá atrapalhando o país. Vamos eliminar o vermelho, porque é por culpa do vermelho que o país tá afundando. Gente, vamos lá. Uma coisa que não precisa de ler livro de história e não precisa de ser burro. Cara, você só precisa escutar. A autocracia não escolhe lado, apenas o seu próprio. Não importa, a autocracia ela é ruim se ela é de esquerda, se ela é de direita, se ela é pra cima, se ela é pra baixo. A autocracia só escolhe o seu próprio lado, porque os caras que são autocráticos, eles só escolhem seus próprios interesses, tá ligado? Então não adianta você ficar falando que o outro lado é autocrata. Porra, Davi, eu vejo toda hora um comentário, mano, no Instagram falando que o país, que o Brasil agora tá vivendo no comunismo, tá vivendo na ditadura. Eu vejo gente aqui falando aqui que agora aqui é fascismo, que não sei o que. Tudo bem, você vê caminhos em ambas as situações para que você encaminhe por esse lado. E aqui o bicho tá pegando muito mais porque você já teve o exemplo anos antes, 70 anos atrás, 80 anos atrás, tá entendendo? Você já teve o exemplo, então você começa a colocar em comparação. Aí agora, por exemplo, teve um comentário que, é por isso que eu falo, se tem uma coisa que eu gosto muito, eu tenho uma tendência esquerdista, mas muito por conta de onde eu fui criado, na favela, tava fudido lá, não sei o que. Racionais, tá entendendo? E por aí vai. Mas isso não me torna um cara que vai amar e vai beijar o dedo que tá faltando do Lula, tá entendendo? Se o cara tá fazendo coisa errada, meu amigo, tchau, dá lugar pra outro, foda-se. Por que eu digo isso? Porque eu fico realmente tentando entender, e é uma coisa que eu tô tentando passar aqui, justamente por estar do lado de fora, você já tá há 2 anos do lado de fora também, você meio que, a nossa mentalidade Brasil, ela para a partir do momento que a gente sai. A gente saiu, o país estava de um jeito, na nossa mentalidade ainda tá do mesmo jeito que a gente tá vivendo fora. Então você começa a querer tentar entender. E eu fui num comentário, inclusive, de um pastor cristão, que ele falou assim, negando aí, né, a questão da condenação do Bolsonaro e tudo mais, e não sei o que, bababá.
E eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, gente, assim, ó, de verdade, eu estou em busca do diálogo. Alguém pode, por favor, me explicar o que esse cara fez de tão bem feito no país? Mas tão bem feito, que vocês idolatram um cara tanto? De verdade. E não é uma pergunta retórica, tô zoando. Porque como eu tava do lado de fora, na minha bolha é entregue, ele fudendo os caras na pandemia, negócio de negar de... Mas eu não chega pra mim a parte boa. Eu tava realmente querendo. Cara, eu não tive nenhuma resposta. Tá entendendo? Aí a menina chega e fala assim, não, porque aqui tá muito ruim, que não sei o quê, bababá, porque aqui está para poder virar a Coreia do Norte. Aí você vai ver, minha filha, o teu elástico... Ele arrebentou, já tem umas... Tá entendendo? Aí eu fui ligado, falei, não, filha, calma aí. Aí você tá indo demais também. Tudo bem, eu entendo que você tá com medo de comunismo, não sei o quê, bababá. Porra, mas peraí. Você falar que o Brasil vai virar uma Coreia do Norte, não é assim também, né? Porque a Coreia do Norte veio da guerra e não sei o quê, russos contra americanos. Aí ela só me respondeu assim, não, mas tem que ficar esperto. Eu falei, tá, beleza, mas, tipo, a resposta que eu dei pra ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E é isso que você fala. Não é só porque você não está escutando um lado, que você está pendente para um lado, que você não pode escutar o outro. A minha visão política, ela é, cara, os dois lados têm ideias boas. E é isso que o povo tem que entender. Os dois lados têm ideias boas. Só que um lado, ele vai fazer de tudo para atrapalhar que o outro lado consiga fazer aquilo que ele quer. E o que ele quer, às vezes, é ajudar o povo. Só que ele não vai deixar o outro lado ajudar o povo muito, porque se o outro lado ajudar o povo muito, ele não sai do poder e eles querem entrar no poder também. Não é uma união para ajudar o povo, é uma união para ajudar a eles mesmos. O lado diagonal para cima quer se manter no poder e o lado diagonal para baixo ele quer entrar no poder. Como é que ele vai conseguir? Atrapalhando que o outro consiga fazer o trabalho dele. Porque ele, quando chegar na eleição, ele vai apontar. O cara prometeu e não conseguiu fazer. Mas aí na hora que chega lá, na campanha, ele não vai mostrar, na hora da votação, que ele que atrapalhou, ele que votou contra o cara que o projeto queria fazer. Tá entendendo? E isso que é foda, tipo, tem uma coisa que, em síntese do que você falou, que é de um psicólogo, do livro que ele fala, que converse com a pessoa assumindo que ela sabe de alguma coisa que você não sabe, porque isso é necessariamente verdade. Sim. Ela sabe de alguma coisa que você não sabe. Sim, sim. E ele ensina a, quando você conversar com alguém no qual você discorda, procure genuinamente entender o que ela está dizendo. Abra sua mente, né? O famoso abra sua mente. Abra sua mente. E se você não for capaz de fazer isso, pelo menos admita o seguinte em voz alta. Tipo, olha, eu não concordo com você, mas se eu tivesse passado pelas experiências que você passou, pelo que você vivenciou e como você aprendeu sobre as coisas, eu provavelmente pensaria da mesma forma. Porque isso também é verdade. Então, hoje eu acho que as pessoas elas estão mais preocupadas em colocar os seres humanos em caixinhas, né? No sentido de, olha, se você pensar isso aqui, você é automaticamente taxista, taxidermista, não sei o que lá, aqui não importa o diagonal, do que ouvir o que a pessoa está dizendo. Porque, como você disse, os dois lados querem ajudar o povo. Coloquem aspas, porque tem pessoas que querem de fato e tem pessoas que querem somente o poder. E vai fazer de tudo para poder atrapalhar o cara que quer ajudar E ainda é isso que as pessoas não param para pensar. Vamos citar um exemplo, tá? Um exemplo hipotético. Vamos supor que o governo da diagonal da direita, ele quer colocar ônibus de graça para todo mundo. Diagonal para cima quer colocar ônibus de graça para todo mundo. E aí o diagonal da esquerda vai falar assim, porra, essa ideia é foda. Pensando bem, olhando as contas aqui do plano de governo desses caras, eles estão certos. Eles vão conseguir fazer isso e vai dar certo. O povo vai ficar feliz pra caramba. Só que se a gente deixar isso acontecer, na próxima eleição, eles vão ganhar de novo. Porque o povo vai estar feliz, que eles vão estar andando de ônibus de graça, e a gente não vai conseguir ganhar. E se, de repente, a gente dá uma segurada nesse projeto mais uns 3, 4 anos, atrapalha os caras de cima de não conseguir, e a gente que tá aqui embaixo usa essa mesma proposta para poder ganhar a eleição depois. E aí vamos supor que a democracia. Vamos supor que isso inverte. Os caras, na hora da votação do ônibus de graça, não vão deixar passar, porque a maioria de cima vai votar,
Às vezes tem uns caras de cima, que eles têm um pezinho embaixo, eles vão votar contra, e é isso que dá esse desbalanceamento, e vice-versa, né? E os caras de baixo vão ficar muito satisfeitos. Porra, beleza, não consegui, reprovamos o ônibus de graça. Foda-se o povo, fica mais 3 anos aí pagando busão, vocês que se ferra. Quando chegar nas eleições, o de baixo vai falar, o de cima prometeu que ia dar ônibus de graça pra vocês e não deu. A gente vai fazer. Aí o de baixo ganha e vai para lá. Ah, agora aquele lá do busão tá aqui, ó, projeto, vamos colocar pra votação. Aí os caras de cima vão olhar e falar assim, não. Você me fudeu lá, o projeto é meu. Eu que quero colocar ele. Segura mais 3 anos e joga pra frente. E nisso... Isso você tem. Você explicou o Brasil depois da redemocratização. E nisso, ô Davi, mas isso, cara, é aqui. Aqui também é a mesma coisa. É vermelho cara, contra azul. Isso é a explicação do que como funciona uma democracia. É por isso que é uma merda, tá ligado? Exato. Aqui eu não tô defendendo o ditador, não é isso. Não, eu entendo. A democracia tem essa chaga. Não existe esse negócio de interesse do povo, tá entendendo? Não existe, essa é a real. Exato, é interesse próprio. E só que aí volta aquela pergunta que você fez, né? Como é que a pessoa, independente aqui do Diagonal, personaliza tanto as suas próprias, as suas ideias, que elas se tornam câmaras de eco, tá ligado? Uhum. Que elas não pensam mais sobre o que elas estão dizendo. Sim. Elas só repetem o que ela ouviu dizer. Uhum. E ao invés de tentar entender, destrinchar, por exemplo do ônibus de graça, transporte público gratuito. Uhum. Eu já discordo, eu já falo, mano, não, você não pode ter transporte público gratuito, porque você está condenando todo mundo a pagar pelo transporte público. Sim. Mesmo sim. quem não usa ele. Sim. Existem suas vertentes. Aí você pode... aí você pode falar, não, mas aí você tem que pensar lá no cara da periferia, que, porra, então, sai lá da... aí você vai puxar, é a mesma coisa do discurso do Bolsa Família, por exemplo. Que quem tem dinheiro não quer pagar para quem não tem, tá entendendo? E aí o problema do Bolsa Família não é você pagar para quem você não tem dinheiro, mas é você tem que pagar para quem realmente precisa do dinheiro, que é um cara... Gente, o Brasil, ele é enorme, brother. Ele é enorme. Enquanto você tá fazendo o seu protesto lá na Paulista contra o Bolsa Família, existe gente que não tem acesso à água lá no sertão do caralho lá. Tá entendendo? E daí você dá esse salto de falar que o cara tá ganhando o Bolsa Família porque ele é um encostado que ele não quer trabalhar. É um salto muito grande, porque você não consegue se colocar na realidade da pessoa. E aí... É o negócio da caixinha, né? Isso. Você viu que você pegou a pessoa que fala isso, ela tá pegando a pessoa que precisa e a pessoa que não precisa na mesma caixinha. Na mesma caixinha, exatamente. E aí teve um negócio que aconteceu aí no Brasil esse tempo atrás, não sei se você viu, que foi um casal que tava fazendo... eu vi até um humorista reagindo nesse negócio, eu dei muita risada. Ele fez um resumo, o Murilo, não sei das contas. Que é um casal fazendo um resumo, tipo assim, por que você deve morar em Santa Catarina, se não me engano. E, mano, o vídeo, ele já é, tipo assim, ele já vira um meme a partir do play, tá ligado? Que é eles falando que eles não são um povo preguiçoso e não sei o quê, e a mina falando que era contra esse negócio de ficar dando dinheiro, não sei o quê. Aí a internet fez o seu trabalho e descobriu que ela tinha pego 10 mil reais de auxílio, não sei das contas. E aí ela voltou no negócio pra poder explicar por que eu tinha pegado dinheiro, porque o marido dela traiu ela. Cara, tá entendendo? Aí você fala assim, tá, velho, beleza. Então, tipo assim, se você precisou, qual que é a moral que você tem pra poder falar de quem não precisa? Pois é. Porque, tipo assim, é aquele negócio, velho, eu não preciso do dinheiro, mas o governo tá me dando. O pensamento das pessoas é, o governo tá me dando, eu vou lá pegar. Porque é a única coisa que eu estou tendo de retorno desse governo. É a desculpa que as pessoas usam para poder fazer isso, tá ligado? E vai lá e pega. Você acha, você vai querer pegar pra mim, que na época do malware humano, realmente todo mundo que pegou o auxílio realmente precisava? Não. É justamente por... E a ideia do Bolsa Família teria que ser implementada da maneira como ela foi concebida. Lembra o Suplicy? Ele falava do renda mínima universal. Caramba, sim. Essa ideia que é o que pavimentou o Bolsa Família
em outras palavras, trocando em miúdos. Mas a ideia isso parte do princípio que foi pensado lá pelo Milton Friedman, do imposto de renda negativo. Sim. A ideia é muito simples. Imagine que você tem pessoas que não têm nada e pessoas que têm muito. Todas as pessoas pagariam o imposto de renda proporcional à sua renda. Ou seja, sim, a pessoa que quem ganha tem muito paga mais dinheiro 10%, paga muito mais. A pessoa ganha 10 mil, paga 10% de imposto de renda, e a pessoa que tem nada, ela ganha esses 10% como forma de compensar essa diferença de salário. É a ideia do Bolsa Família. Só que, aí voltando ao assunto principal do episódio, só que as pessoas estão muito mais preocupadas em fazer acusações e colocar dentro das caixinhas e esquecem que existem pessoas passando fome e necessidade. Existem pessoas que se aproveitam disso. E ao invés de elas se focarem em como que a gente resolve essas duas situações, elas ficam dizendo, não, você é contra o Bolsa Família, você é a favor da corrupção, você é não sei o que lá, não sei o que lá, repetindo o que quem está no poder quer que você repita. Sim. Você não pensa mais... Você não pensa mais na pessoa que está lá em cima. Na resolução do problema. Você não pensa na resolução do problema, tá entendendo? Exato. Você pensa só no valor. Você pensa no valor que está sendo gasto, você não pensa para onde o valor vai. Ok, gente, a gente não tá falando que não existe corrupção. Existe gente que faz, que é laranja, que pega a Bolsa Família sem precisar. Porra, é lógico que existe. E esse é o problema das pessoas que estão pegando coisa sem precisar. Você falou o negócio aí do negócio de você ter que ver a situação por outro lado. E eu lembrei, olha só, você vê que legal. Eu lembrei de God of War e God of War Ragnarok. Eu não sei se você lembra que quando você joga... Davi, você tá aí ainda? Tô aqui ainda. Tá. Quando você joga God of War, o primeiro, o God of War 2018, você vai lá no reino lá, que tem uma treta, que tá acontecendo uma guerra entre os elfos brancos versus os elfos negros, eles estão lutando pela luz, né? E os elfos negros estão arregaçando os elfos brancos, e você só vê os elfos brancos vestidos de anjinhos e tudo mais, e os elfos negros com aquelas aparências monstruosas. E aí você meio que acaba tomando partido no meio da treta, você vai lá e ajuda os elfos brancos a vencer. Tá entendendo? Apenas para poder descobrir no segundo jogo que os elfos brancos, mesmo eles sendo elfos maravilhosos e lindos, eles são uns tremendos de uns filhos da puta. Pois é. E aí você no segundo jogo desfaz, porque você aprende que na verdade você se enfiou no meio de uma guerra milenar, que estava sendo puxada de uma hora para outra, de uma hora para outra, de uma hora para outra, e na verdade quem sempre foi os filhos da puta foram os elfos brancos, e pela primeira vez em milhares de anos os elfos negros estavam ganhando a guerra até que você chegou e estragou tudo. E era tipo assim... E a briga que você falou era basicamente essa. Os elfos brancos queriam a luz só para eles, e os elfos negros queriam a luz para eles também. Tá entendendo? Todo mundo queria luz, todo mundo queria uma coisa só. E eles não conseguiam entrar em acordo, e você chegou a resolver a treta errada por um lado, porque os elfos brancos, eles tinham a luz durante milhares de anos, e os elfos negros nunca tinham. E eles estavam chegando na luz, e você interrompe isso. Tudo isso pra você ter que desfazer no segundo jogo. É política pura, porra. Isso é pra poder pensar, tá ligado? Sim, que é a narrativa a partir da estética. Porra, exatamente. Gente, caralho, boa, Davi. Pô, é só você... É a narrativa a partir da estética de você falar que pessoas que usam roupa de arco-íris, e você entende do que eu tô falando, pessoas que usam roupa de arco-íris são pessoas ruins, que são pessoas imorais, que não seguem valores de família e merecem ser tiradas do mundo, tá ligado? Versus pessoas que estão de terno e gravata e tudo mais, e tem uma filhinha com vestido branco e a mulher com vestido branco, são pessoas maravilhosas que são, né, tudo certo. Enquanto isso, o cara chega em casa depois da igreja, vai lá e senta a mão na ideia da mulher, por causa que ela trocou ideia com o irmãozinho, tá ligado? E aí as pessoas que vestem roupa colorida, de arco-íris, elas estão tentando adotar uma criança, porque obviamente elas não podem ter filho, tá ligado? E é uma criança saiu de um lar todo fudido, não sei o que, tá ligado? Você fala, mano... Caralho, velho, porra, é foda, tá entendendo? E o foda é que você vê que a discussão ela se torna tão rasa que as pessoas esquecem que ambos têm valores. Ambos, né,
têm seus prós e ambos têm seus contras. Uhum. A discussão política, né, que é as várias ideias diferentes, é o que significa política, né? A cidade com muitas ideias diferentes. Quando você constrói dentro de uma democracia e de uma república, é como que essas ideias podem convergir. Só que as pessoas estão muito mais preocupadas em separar essas ideias, como se elas fossem antagônicas. Uhum. O exemplo que você deu é até muito bom. As pessoas... Claro que estamos fazendo uma generalização, mas ambos são valores importantes, né? Por exemplo, o valor da família. Quem decide o que é família é a própria família. Sim. Né? Se você quer ser uma família tradicional ou não, cabe a quem faz parte dessa família decidir como que ela deve ser construída. Sim. E além disso, como que esses valores eles são perpetuados dentro da própria família. É claro que existem exageros em ambos os lados. Só que, de novo, as pessoas vestem a camisa branca ou a camisa colorida e acham que quem está de branco é o inimigo e vice-versa. Quando os dois lados deveriam sentar e conversar e falar, olha, como que a gente vai conviver? Como é que a gente vai utilizar o Estado, né? Porque infelizmente o Estado é o monopólio da força, né? Então, como é que a gente utiliza o Estado para defender os indivíduos e que esses indivíduos em busca da felicidade possam conviver bem entre outros indivíduos buscando também a felicidade. Sim. Só que a discussão acabou se tornando por aquela pessoa, a existência dela está impedindo a minha busca pela felicidade, o que não é verdade. Ou pode até ser. Ela nem convive no seu meio, e mesmo que convivesse, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ela nem convive no seu meio porque você tá tão incomodado com ela assim, entendeu? Pois tipo, a discussão fica essa. Então, voltando ao ponto central do episódio, se isso é o ápice da humanidade? Então, mas, porque... Sabe por que eu falo pra você que eu acho que a gente chegou num ápice ali, no meado dos anos 2000 e tudo mais, esse tipo de coisa? Porque parece, cara, que a gente tá numa regressão mesmo. Sim. Que a gente tá começando a ver assuntos se tornando pauta que a gente já dava... Porra, mas vocês estão conversando... Parece aquela discussão com a mulher, né? A mulher traz um assunto lá de 2002. Mano, tipo assim, tinha resolvido isso aí. Exemplo, a pessoa de roupas de arco-íris. Vocês estão agora colocando as pessoas de roupas de arco-íris fora da conversa, mas gente, a gente não tinha resolvido isso, não? Não, eu entendo, tá, gente? Não tava 100% resolvido, eu entendo. Mas já era um negócio mais normal de você conversar e hoje em dia já voltou a ser um tabu de novo. Você deve ter vazado para você essa conversa, Davi, que tem um cara que ele tá criando uma comunidade, uma cidade de canudos, entre aspas, gigantesca, para pessoas de roupa branca e pessoas de roupa exclusivamente branca, e a BBC de Londres, ela fez questão de mandar uma repórter de roupa de arco-íris para poder entrevistar esse cara. Porra, maravilhoso, velho. Ela fala assim, quer dizer então que eu não posso, né, morar aqui. Aí ele dá aquela risada assim e fala, você tem que entender que, na verdade, você é uma boa pessoa, eu não tenho nada contra você, mas é que essa comunidade aqui está sendo criada para pessoas que seguem um valor europeu, e nesse valor europeu não está incluso pessoas que usam roupas de arco-íris, apenas pessoas que usam roupas 100% brancas, né? Porque a única peça diferente da roupa branca que ela pode usar é o olho azul e nada mais, tá entendendo? E por coincidência, essa comunidade que está sendo construída lá, ela tem, ora vejam só, símbolos que lembram um pouco o jogo da velha lá, tá ligado? Mas não são os mesmos símbolos que foram usados no passado. Porque ele vai colocar colocado de uma forma diferente. Ele não vai colocar no mesmo ângulo diagonal, ele vai colocar meio de lado, assim, entendeu? O problema desse jogo da velha é que ele pegou a ideia hindu, né? Exatamente. Você sabe o que significa? Sim, eu tô ligado. Aí você fala assim, caralho, mas, mano, você tá fazendo isso na cara larga, ainda dando entrevista ainda? Cara, de verdade, desde que todos que lá estejam concordem com isso, e desde que não exista dinheiro público para isso, eu quero que se lasque.
Entendeu o que eu quero dizer? Se quer ficar lá no canto, construir uma ilha lá no meio da puta que pariu, vai lá. Sejam felizes, construam o que vocês quiserem. O que não pode é violar direitos humanos e individuais dentro dessa ilha, porque eles ainda estão dentro de um estado, certo? Agora, se quiser separado, beleza. Eu não sou obrigado, como indivíduo, a gostar de quem quer que seja. Esse é meu direito. Mas é direito do outro ser respeitado e ter seus direitos respeitados também. Em outras palavras, eu não sou obrigado a aceitar quem quer que seja na minha casa, porque é minha propriedade. As regras podem ser a que eu quiser. Eu não quero pessoas de cabelo loiro na minha casa, porque sim. É meu direito. Sim. E isso gera uma polêmica que não era nem para ser polêmica, exceto pelos símbolos, porque aí você incorre no crime. Então, só que aí vamos lá, né? A questão é a hipocrisia, né, brother? Hipocrisia. Quem assistiu o filme do Guerra de Canudos com o famoso José Wilker, tá ligado? E essa Guerra de Canudos, a cidade de Canudos, ela foi baseada na cidade de Tulsa. Pesquisem sobre o massacre de Tulsa, tá ligado? Pesquisem. Que era basicamente isso aí que você tá falando, que era um bairro dentro de Tulsa, que ele era um bairro exclusivamente de pessoas que usavam roupa preta. Tá entendendo? E as pessoas que usavam roupa preta, cansadas de sofrer preconceito e tudo mais, elas combinaram entre si, falaram, mano, vamos fazer o seguinte, vamos se fortalecer, vamos fazer com que esse bairro façam coisas apenas entre esse bairro. E vamos desvalorizar o dinheiro das pessoas de roupa branca e vamos valorizar a troca de coisas entre nós de roupa preta. Por exemplo, o cara ele podia ir lá, pegar um pacote de arroz, mas ele era barbeiro, ele ia lá e cortava o cabelo do cara do coisa de arroz. Era assim, era uma sociedade ali dentro de coisa. Essas pessoas de roupa preta tiveram seus lugares invadidos porque elas ficaram mais ricas, mais prósperas, entendeu? E estavam construindo casas melhores dentro desse bairro do que as pessoas que usavam roupa branca de fora. Tá entendendo? A inveja. Isso. Por inveja. Tá entendendo? Então, tipo assim, aí é que eu tô falando. Você falou, beleza, se as pessoas não fizerem lá. Mas os caras estavam fazendo lá. E as pessoas de roupa branca, que são supremas de roupa branca, tá entendendo? Entraram lá e falaram assim, você tá tendo mais do que eu tô tendo. Que é a mesma coisa que está acontecendo em várias partes do mundo agora. Isso eu tô ampliando para mundo. Japão, Austrália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, entre outros, estão reclamando das pessoas que estão usando roupa, que moram lá, que usam roupas diferentes da bandeira do país. Tá bom, entendeu? Da minha palavra basta. Dizendo que as pessoas que usam a roupa da bandeira do país não têm emprego, não tem não sei o quê, sendo que as pessoas que usam bandeira de fora e chegam nesse país, elas trabalham pra caralho, porque elas não têm auxílio do governo, elas não têm ajuda de ninguém do governo, muitas vezes não têm família, e se elas não trabalhar toda semana e não entrar dinheiro toda semana, elas não pagam as coisas, tá entendendo? E aí a culpa do país tá fudido é das pessoas que trabalham e geram dinheiro ou das pessoas que estão só apontando o dedo pras outras, tá entendendo? Você explicou a Europa, né? Enquanto o resto do mundo estava inventando novas tecnologias, a Europa só criou novas leis. Então, mano, é foda, velho. Então, é isso que eu tô falando pra você, Davi. Porque, tipo assim, cara, esse negócio, tipo assim, a humanidade, ela tá indo pra um lado. E assim, tá? Estamos à beira de uma guerra mundial de novo. Isso, assim... Ela vai acontecer, a gente só não sabe quando. Não, posso estar sendo alarmista. Mas, se você for ver o que gerou a Primeira Guerra Mundial, para além do assassinato do Ferdinand lá, para além daquilo, todas as tensões que estavam rolando duraram anos. Tem uma tensão ali com coisa ali. Tá acontecendo uma treta ali, não sei o quê. Uma treta ali, não sei o quê. Aí, pá, o cara morreu, pronto. Foi o estopim que estourou. Esse estopim tá para chegar de novo. Tá ligado? Só que o problema é que agora as bandeiras têm armas maiores. Faz um pequeno flash ali. A pessoa tá lá na lua, ela vê um flash. Ué, exatamente. A Terra tá com o iPhone, a Terra agora, exatamente. Flash do universo, exatamente. tirando foto do universo. Então, cara, tipo assim, tem aquele...
eu não sei a quem atribuir essa frase, mas era uma postagem que homens fortes criam terras de paz. E terras de paz criam homens fracos. E homens fracos criam... Sim, porra, é uma sequência. Eu vi isso aí, não é nem uma frase, ele é uma... Sim. E eu acho que os anos 2000 representam esse tempo de paz, que criou homens fracos. E aqui, homens no sentido humanitário, tá? Não é homem no sentido masculino. Uhum. E as pessoas nos países mais desenvolvidos, elas são bem criadas, e elas, por serem bem criadas, ela tem uma visão, ela tem problemas que não deveriam ser problemas. Uhum. A gente como pobre, a gente como pobre, a gente tá pensando, pô, como que a gente vai ganhar dinheiro para comprar o que comer? E a pessoa que nunca passou fome, ela fala, eu queria o meu carro rosa e não preto. Isso é um problema. Eu vou obrigar as pessoas a fabricarem carros rosas. Isso não deveria ser um problema. Sim. Só que agora o mundo ele é tocado por pessoas que querem carros rosas, né? Tipo, enxergam não problemas e fazem enfrentamentos sobre não problemas. E os problemas reais ficam encostados lá. Exatamente. Tem um cara que eu ouço que ele fala, né? Tem discussões que elas são muito válidas, de fato, mas o timing é errado. Por exemplo, no Brasil a gente estava discutindo, a gente discute muito sobre, sei lá, as questões da bandeira colorida. São questões importantes. Então, não estou dizendo que não é importante, são questões vitais e que garantem a qualidade de vida e a mesmo de vida de muitas dessas pessoas. Não é isso, não estou entrando nesse mérito. Só que ainda existem pessoas no Brasil cagando no mar. Sim, porra! Sacou? Então, não é que essa discussão é inútil. Água, inclusive. Não é que essa discussão é inútil, mas como é que a gente resolve problema de saneamento básico no país? Porque no saneamento tem pessoas da camiseta branca e tem pessoas da camiseta colorida. Isso que não estão preocupadas com esse problema da camiseta, e sim com o problema Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, fazendo sopa de pedra e os caramba, esse tipo de coisa, sabe? Exatamente, comendo coco todo dia. Isso é um problema real. Só que quem está lá está em situações de poder, estão discutindo não problemas, porque elas não vivem esses problemas de fato. Sim. Aí a gente cai de novo no que estávamos dizendo há pouco. Foda porque você vê que, na verdade, as pessoas falam que quando você vai estudar um pouco sobre política e muito mais, as pessoas falam que vivemos num mundo majoritariamente capitalista, porém o capitalismo ele sempre se autodestrói, né? E aí é onde acontece esse negócio, que as empresas grandes cada vez ficam mais ricas, e aí as pessoas pobres ficam cada vez mais pobres. E eu acho que chegamos nesse ponto agora, aonde você vê, sei lá, pega uma média... por que as pessoas hoje, nós millennials, estamos tão fodidos e se sentimos tão fracassados versus os nossos avós, não os nossos pais, versus os nossos avós? Porque na época dos nossos avós, qualquer 10 reais, o cara comprava dois terrenos e um Fusca. Tá entendendo? Hoje em dia, com esses mesmos 10 reais, você não compra nenhum Big, mano. Entende? Então, e não é que só a moeda mudou por conta de inflação. O valor das coisas ele está 30, 40 vezes maior para tudo, porque é só você ver que as empresas estão ficando cada vez mais gananciosas. Pegue a receita de sorvete, por exemplo, comprado no Brasil, e você vai ver a diferença do sorvete como ele era feito nos anos 2090 versus o que ele é feito agora. Não tem leite no sorvete mais. Ele já não é mais um sorvete, ele é uma sobremesa gelada de alguma coisa. Então passou-se a economizar em tudo para poder dar alimentação para as pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, tá entendendo? Aí as pessoas vão ficando obesas, vão ficando mais burras, e as pessoas mais burras vão ficando mais burras, porque hoje em dia eu vejo pessoas do partido de cima, para não citar nomes, falando que é muito errado você mandar o seu filho para uma faculdade federal, porque a faculdade federal tem professores que têm uma tendência do partido de baixo,
E isso vai fazer com que seus filhos usem roupa de arco-íris. Vão fazer com que seus filhos virem bandidos. E que não sei o que, você fala, gente, esse é o tipo de discurso mais idiota que você pode seguir, porque tá claro que as pessoas desse partido de cima estão querendo deixar as pessoas mais burras quando você fala para você não mandar o seu filho para uma faculdade. Tá entendendo? E as pessoas caem nesse sentido. Ah, não, meu filho... Sendo que Davi, na nossa época, o sonho de consumo era você passar numa faculdade dessa. Eu tentei passar numa faculdade dessa, e eu, por morar na favela e não ter acesso a um estudo, um ensino de qualidade, não consegui sequer chegar perto de passar numa faculdade dessa. Tá entendendo? Sim. Hoje em dia, as pessoas não param para poder pensar que se... Posso fazer uma provocação, te Sim. interrompendo? Sim. Você tá repetindo o discurso de que você mesmo acabou de criticar. Não, eu sei. Eu tô dizendo só que, tipo assim, você não ouve o negócio. Vai, complemente. Se você está dizendo que um lado tá tentando te impedir de ser uma pessoa mais iluminada academicamente, porque não importa o motivo, sem entender o que esse outro lado tá tentando dizer, você tá repetindo o que você acabou de criticar. Não, sim, eu tô entendendo o que você tá falando, mas o meu problema é não ter, eu tô falando justamente por esse lado, porque eu entendo porque a pessoa tá fazendo isso. Porque vai falar que as pessoas, que agora as faculdades... Não, eu tô dizendo o que eu ouço do discurso. O discurso é que a faculdade, ela faz pessoas que vestem... A faculdade faz com que as pessoas vão vestir roupa de arco-íris. A faculdade vai fazer com que as pessoas não queiram trabalhar, que virem bandidas, esse tipo de coisa. Eu tô falando o discurso do extremo, né? A questão é o discurso do extremo. Sendo que, automaticamente, para mim, na minha concepção, posso estar errado, esse discurso ele só serve para deixar o povo mais burro para que você seja mais controlado. Tá entendendo? Eu não tô dizendo que o outro lado ele é 100% inteligente. Não é isso que eu tô querendo dizer. Só que, tipo assim, a partir do momento onde você começa a colocar o conhecimento como um fantasma, é muito perigoso, velho. Porque daqui a pouco você vai rebaixando, você vai falar, não manda seu filho pra faculdade. Ó, criança que vai pro ensino médio, não é legal. O negócio é só aprender a ler, escrever e já era. Daqui a pouco você tá regredindo, aí entra no negócio da regressão que eu tô querendo dizer, entendeu? Porque antigamente as pessoas buscavam esse tipo de ensino, independente do partido de cima ou do partido de baixo, e hoje em dia o partido de cima tá falando que a faculdade é do partido de baixo, o partido de baixo tá falando que só o partido de cima tem acesso à faculdade, porque tem esse lado também. E você fica naquele negócio e fala, caralho, e aí, pra onde que eu vou, entendeu? E não tá adiantando mais você procurar a verdade, Davi. Só procurar a verdade. Porque a gente entra no negócio do jornalismo tendencioso, tanto para um lado quanto para o outro. Existem determinados canais que só noticiam para o partido de cima e outros que para o partido de baixo. Se você vai passar para a rede social, o algoritmo te coloca numa bolha. Como é que você sai? Se você vai buscar informação, hoje pelo excesso de informação, você está desinformado, né? E o foda é que a busca por conhecimento, né, a busca por melhoria intelectual, ela tem que ser, hoje ela tem que ser por iniciativa própria. Como assim? Mesmo você estudando numa faculdade e existindo eles chamam de como que é? Endocrinação. Doutrinação ideológica. Mesmo que... Claro que existe. Aqui não importa se a faculdade é federal ou não. Porque, lembre-se, nós somos humanos. Mesmo quando eu disser um fato, esse fato estará sob a minha perspectiva. Sim, logo, há uma tendência nessa perspectiva. Então, logo, há consequências de quando você ensina outro ser humano. Sim, é natural, isso faz parte. Você vai aplicar o seu conhecimento, a sua vida em cima do que você está ensinando, se você é professor, se você é jornalista. Você não, o negócio do viés, né? Você está falando. A pessoa tem um viés para um lado ou para o outro, entendeu? Não tem como. E é por isso que é importante, mesmo que exista esse viés, você tente fazer a busca individual pela verdade. O que é isso? Da mesma forma que para essas pessoas que passam essas informações, essas perspectivas, existe uma realidade pelo qual ela experienciou tudo isso e ela está tentando passar para frente, em vários lados de várias pessoas diferentes, pode ser que, se você
observar todos esses lados, você encontre o seu próprio lado, uma coisa que faça sentido para você. Então, mesmo que você vá para uma universidade federal, ou pública, ou particular, você verá pessoas que são paulinas fervorosas e pessoas que estão preocupadas ou não estão nem preocupadas com o que você vai aprender. E o que você tem que fazer nesses casos é justamente buscar, através dessas experiências, o que faz sentido para você. Acho que é esse o recado importante. Se as pessoas fizessem mais isso, eu tenho certeza que a gente não estaria vivendo no mundo que estamos vivendo agora, que é à beira de um colapso mundial. Né? Mano. A Terceira Guerra Mundial tá aí, na cara. Tá na cara. Davi, tô sentindo um cheiro de pólvora de sangue já. Um cheiro de pólvora de sangue, inclusive já tem país aí se preparando no hospital pra tal, tá ligado? Isso é foda. Sim, a Polônia já cansou de ser invadida, né? Então. Mano, sabe o que é foda? Vamos supor, se você é completamente a favor de um partido de cima, para não usar esquerda e direita, né? A gente tá usando partido de cima e de baixo o tempo todo aqui. Só o fato de você ler um livro escrito por alguém do partido de baixo, mesmo que seja para discordar de 95% do que o cara tá falando, já te coloca com uns 5% de concordância com aquele cara. Tá entendendo? E aí você vai ler outro... As pessoas têm medo de mudar de ideia com um livro, tá entendendo? Exatamente. O que a gente tava falando há pouco, tipo, você pode discordar de tudo, mas você precisa entender o que a outra pessoa está falando. Porque é só assim que você chega nesses 5%. Exato. E aí talvez 5% que progride. Talvez o segundo livro que você lê de outra pessoa do partido de baixo, você já vai concordar 10%. Você vai ler um terceiro livro, abrir a sua mente para poder escutar o que a pessoa está falando, faz sentido. Porque se automaticamente você... Por exemplo, eu parei para poder ler para poder escutar esses dias, porque justamente tentando se abrir para o diálogo, esses vídeos que viralizou aí no Brasil, que é o 1 contra 20, um cara do partido de cima contra 20 do partido de baixo. E por aí vai. Um cara que usa branco versus 20 pessoas que usam arco-íris. Um cara que usa arco-íris versus 20 pessoas que usam branco, e por aí vai. E, porra, é muito interessante você parar para você poder ver esses vídeos, porque ele é uma visão de um cara. E automaticamente, quando você tá vendo lá, por exemplo, vou citar um exemplo, eu sou do partido de baixo versus o 20 cara do partido de cima. E você vai olhar uma pessoa comum do partido de cima e você vai ver uma visão dela e você fala assim, mano, esse cara viajou na maionese. Aí vem o próximo. Você fala, porra, puta que pariu, pensando bem, o cara tem razão, velho. Tá entendendo? E aí a própria pessoa que é do partido de baixo, que tá ali contra as outras pessoas, você olha o cara falando e você fala, mano, o que esse cara tá falando? Nada a ver, velho. Tá entendendo? Então você percebe que no fim das contas, se na verdade a gente fosse um círculo, ao invés de escolher lados, talvez a vida seria muito melhor. Isso aí foi profundo, hein, mano? Foi profundo. Não escolha lado, seja um círculo, melhor. Tá porque é o yin yang, né, da vida, que você acabou de representar. O yin yang. Eu tô tentando lembrar quem foi que escreveu. Que é esse cara, ele escreveu sobre como os preços eles são formados, né? Que o preço de uma coisa é uma representação factual sobre um conhecimento pulverizado. Em outras palavras, para você comprar uma maçã, o preço da maçã está lá 10 centavos. Por que ela custa 10 centavos? É porque o cara comprou a semente, comprou o terreno, preparou a terra e comprou adubo. Aí ele contratou os caras para plantar, comprou umas máquinas, não sei o que. Aí ele vai dividir aquele adubo por 1000 maçãs, tá entendendo? Isso, o preço do aí cara chegou para você por 1000 maçãs. O preço. E o preço é uma pergunta. A pergunta que todo preço faz é: o seu dinheiro vale mais ou menos do que isso, na sua opinião? É por isso que o que esse cara defendia é que o valor das coisas é subjetivo ao indivíduo que vê. Eu pago R$5.000 numa placa de vídeo. Você me mandaria tomar no cu. Você
Como assim? Vai comparar 5 reais na placa de vídeo? É a gente mandando a Maíra Card se lascar por causa que ela trocou uma janela de 600 mil reais da casa dela porque ela não gostou da cor. Você fala, mano, exatamente. Tá ligado? Exatamente, mas é porque o valor das coisas é subjetivo. Agora, voltando ao que eu queria dizer, é que esse cara, para defender essa ideia, ele disse o seguinte, que a verdade, ela está pulverizada, ela foi quebrada em muitíssimos pedaços. Uhum. E esses pedaços, eles foram espalhados pela humanidade. Cada indivíduo tem um pouquinho, um enésimo pedaço dessa verdade. E você só vai chegar mais perto de uma verdade absoluta, digamos, a verdade verdadeira, se você for capaz de ouvir o que essa pessoa tem a dizer. E é por isso que você não pode tentar calar quem você discorda. Cara, porque diálogo, Davi. Exato, porque quando você cala a pessoa, você está calando, você está diminuindo a possibilidade de você chegar a uma verdade absoluta, porque ela tem um pedacinho de verdade. Por mais que você discorde completamente de 99% do que a pessoa está dizendo, aquele 1% pode te aproximar da verdade. Aquela frase, é o resumo da frase, mesmo um relógio parado marca a hora certa 2 vezes ao dia. Porra, sim. Então, não, e outra, né, cara? O que adianta você calar seu inimigo? Por causa que se você cala seu inimigo, não vai ter ninguém pra poder apontar você quando você estiver fazendo coisa errada também, tá ligado? Exato. Esse é o lado bom da democracia, né? Esse é o lado bom. Um bom líder, ele não tem conselheiros que só batem no ombro dele e falam, porra, você é foda. Ele tem um bom conselheiro que ele vai falar assim, mano, você tá errado. Aí você vacilou, Aí você vacilou. Se você parar para pensar, cara, a maioria dos líderes que a gente tem mundialmente falando hoje em dia, eles têm pessoas que têm... bajuladores. Bajuladores. Nossa, essa é a palavra. Tanto que aqui tá virando um negócio que aqui é o Camarão e seu Quarteto Fantástico, tá ligado? Camarão e seu Quarteto Fantástico. Que ele tem pessoas que, mano, ele pode falar o que ele quiser. Mesmo que a pessoa lá no seu intrínseco, ele esteja achando que eles estão errados, por ele ter medo de sair fora desse clubinho exclusivo, ele tá vendendo a sua índole para poder simplesmente fazer parte do clubinho, mesmo que antigamente ele discordava pra caralho do cara que tá hoje no poder, falava mal e não sei o que, bababá. Hoje em dia ele mudou completamente o discurso para poder fazer parte de um clube exclusivo. E, mano, a história, né, cobra. Isso é um fato. A história cobrou os do passado, vai cobrar os de hoje e vai cobrar os do futuro também. Entendeu? Se tivermos futuro, né? Se tivermos futuro, né? Tem. Albert Einstein disse, atribuem a ele, não sei se foi ele, porque muita coisa que dizem foi ele, não foi ele. Que ele não sabe como vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, mas ele sabe que a Quarta Guerra Mundial será com pedras e paus, né? Então, exato. Estamos caminhando para Fallout e Horizon, tá? Tá foda. Fallout e Horizon, amigo. É isso. Davi, sua rede social, sua consideração final, amigo, depois desse vídeo inteiro, desse podcast inteiro de considerações. A consideração final, volte aí às casinhas do início do episódio. É tudo isso. Eu acho que David Enibar no Instagram, eu acho que a mensagem mais importante que a gente tentou passar nesse episódio todo é que tem um pensamento de um matemático e filósofo, Bertrand Russell, que ele diz que se o que você está ouvindo te provoca raiva, analise profundamente o seu ponto de vista. Por quê? Porque a raiva só significa que o que te faz pensar o que te faz pensar como você pensa é apoiado em sentimento, não em razão. Por quê? Se uma criança fala que o sol é feito de queijo e que o azul, na verdade, é verde, você não sente raiva, você sente dó, certo? Você sabe que ela está errada. Você não tem que ter raiva da criança. Então, imagine que... É a verdade do mundinho dela, né?
Exatamente. Então, se você tem raiva de uma pessoa porque ela tá falando uma coisa diferente da sua visão de mundo, analise a sua visão de mundo, porque provavelmente ela tá, no mínimo, apoiada em sentimentos, não em razão. Não em razão. Busque essa razão. Como diz o ET de Varginha, busque conhecimento, meu jovem. Caraca, eu ia falar dele agora há pouco. O ET Bilu, no fim das contas, tava sempre certo, velho. Puta, como é que pode, mano? ET Bilu está... Caralho, consideração final, ET Bilu estava certo. Caralho. Nossa, acabou, não tenho nem o que falar depois dessa, mano. Busquem conhecimento. É foda, Davi, caralho. Fizemos um episódio de 1h15 filosofando pra poder, no fim das contas, concordar com o ET Bilu. Pô, é isso, não tem o que falar mais, tá ligado? @AlexTESantos no Instagram, meus amiguinhos. E também não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram do Errado é Quem Escuta Podcast, @ErradoPod, onde a gente tá postando lá uns reels lá, uns shorts lá, com resumos provocativos do episódio. E não estamos usando inteligência artificial, estamos apenas usando um computador que é comandado para poder fazer aquilo que a gente manda ele fazer. Existem coisas diferentes aí nesse meio, tá? Entenda como quiser. Beleza, meus amiguinhos? É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Valeu, falou! Everyone, listen up. English, motherfucker!